O leite sumia todo dia. Não era um pouquinho, era o suficiente para deixar a conta no vermelho. E o pior, a vaca mais importante da fazenda era justamente a que estava produzindo menos. O fazendeiro jurava que tinha algo errado. Ele só não imaginava que a verdade estava acontecendo bem debaixo do nariz dele, toda noite. Já que você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. No interior, longe do barulho da cidade, a fazenda Santa Clara era pequena, mas teimosa. Daquelas que sobrevivem na raça. Café cedo, bota suja de barro, mão calejada e coração preso naquele chão. O nome do fazendeiro era João. Ele não tinha muitos funcionários, não tinha tecnologia chique e não tinha margem para erro. A estrela da fazenda era a Daisy, uma vaca holandesa grande e calma, com um desenho preto diferente perto do olho esquerdo, como se fosse uma sobrancelha. Daisy já tinha salvado aquela fazenda mais de uma vez. Quando a produção caía, ela subia. Quando o resto do rebanho variava, ela era constante. Só que do nada começou a acontecer o impensável. Num dia, João anotou 14 litros. No outro, 12. Depois, 10. Até chegar num ponto que parecia mentira. Metade do que ela sempre dava. E o leite não aparecia em lugar nenhum. Tentativas, suspeitas e tensão, João fez o que qualquer pessoa faria. Primeiro ele culpou a máquina. Desmontou, limpou, testou. Nada. Depois ele culpou a ração. Comprou ração melhor, mudou o feno, colocou suplemento. Daisy comia tudo, tranquila, nada. Aí ele começou a desconfiar de roubo. Porque numa fazenda pequena, roubo não precisa ser cinematográfico. Às vezes é só alguém pegando um balde, enchendo, indo embora e pronto. João até pensou em instalar câmera, mas câmera custa. E quando ele olhava para as contas, o peito apertava como se tivesse uma mão ali dentro. Numa noite, sentado na mesa da cozinha, ele soltou um suspiro longo. A esposa dele, Sarah, percebeu. De novo a Daisy? Ela perguntou, colocando uma caneca de café perto dele. João nem levantou a cabeça. Se isso continuar, a gente vai atrasar tudo. Eu tô fazendo conta e não fecha, Sarah. Sarah segurou a mão dele. Vai dar certo. A gente sempre dá um jeito. João queria acreditar. Mas a fazenda já tinha passado por uma fase difícil meses atrás, e ele não queria voltar para aquele buraco. O passado que pesa, a fazenda quase quebrando. O que pouca gente sabia é que a Santa Clara tinha quase acabado. Uma doença tinha passado pelo rebanho no começo do ano. Algumas vacas ficaram fracas, outras precisaram de tratamento, e algumas não resistiram. João não gostava de falar disso, porque não era só prejuízo, era dor. Ele lembrava do celeiro mais silencioso, da sensação de entrar e sentir que faltava vida ali dentro. E lembrava da Daisy, firme, resistindo, como se ela também estivesse segurando o peso junto com ele. Foi nessa época que ela virou mais que uma vaca. Virou uma espécie de parceira daquela luta. Então, ver Daisy produzindo menos era como ver uma pilastra da casa rachando. E o pior, além do leite sumindo, havia outra coisa estranha. Os bezerros órfãos que tinham ficado sem mães naquela fase difícil estavam crescendo fortes. Fortes demais até. Eles quase não comiam a ração que João preparava com cuidado. Mesmo assim, tinham energia pelo brilhando, olhos vivos. João olhava aquilo e pensava, como é que pode? João chamou o veterinário, o Dr. Marcos, um homem prático que falava pouco e observava muito. Marcos examinou Daisy com calma. Olhos, respiração, temperatura, barriga, postura. Depois de um tempo, ele tirou as luvas, limpou as mãos e disse: João, ela tá bem, sincero. Melhor do que eu esperava. João franziu a testa. Então por que ela tá dando menos leite? O veterinário deu de ombros. Se fosse dor, febre, inflamação, eu veria, mas não tem nada. Às vezes, tem coisa que é rotina, ambiente, estresse ou algum hábito que você não tá vendo. A frase ficou martelando na cabeça de João. Algum hábito que você não tá vendo. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele ficava olhando pro teto, ouvindo o barulho do vento e fazendo conta mental. Até que pensou, de dia eu vejo a Daisy o tempo todo, mas de noite, eu não sei o que acontece. Ele levantou de devagar para não acordar Sarah. Colocou a bota, pegou uma lanterna pequena e caminhou até o celeiro. O lugar parecia outro à noite. De dia é rotina. À noite qualquer estalo vira pergunta. João entrou devagar e escolheu um canto escondido atrás de ferramentas velhas e fardos de palha. Dali, ele via o corredor do celeiro e via o espaço dos bezerros do outro lado. Ele desligou a lanterna, respirou fundo e esperou. A noite no celeiro. Suspense realista. O tempo passou lento.
De vez em quando, uma vaca se mexia. Uma correntezinha balançava. Um barulho de casco no chão. João piscava forte para não dormir. Ele pensava em tudo que podia estar acontecendo. Um animal entrando, alguém invadindo, Daisy doente em silêncio. Até que um som diferente cortou o ar. Um chamado baixinho, vindo do lado dos bezerros. Não era alto. Era quase um murmúrio, como se fosse combinado. João endireitou o corpo. E então ele viu. Daisy levantou, sem pressa, sem pânico, com a calma de quem faz aquilo todo dia. Ela encostou o focinho na porteira do próprio espaço e empurrou com habilidade. A tranca não estava totalmente fechada, e ela sabia disso. João ficou imóvel. Daisy saiu com passos silenciosos, caminhando pelo corredor, não na direção da saída, mas na direção do cercado dos bezerros. Os bezerros que estavam deitados levantaram quase ao mesmo tempo. Era como se tivessem escutado um sinal. Daisy parou perto do cercado e um dos bezerros, o menor, com uma mancha preta na testa, se aproximou primeiro. Aí aconteceu o que João jamais imaginou. Os bezerros começaram a mamar. Ali, naquela hora, naquela calma absurda. Daisy ficou parada, paciente, como se dissesse: "Tá tudo bem, eu tô aqui." João sentiu a garganta apertar, porque de repente, tudo fez sentido. O leite que sumia não sumia. Ele tinha destino. A produção menor durante o dia era porque Daisy estava entregando parte do leite à noite para os bezerros órfãos. E eles estavam fortes porque estavam sendo alimentados por ela, em segredo. Todo dia. João ficou tão chocado que nem conseguiu se mexer. Ele só assistia. E quanto mais assistia, mais percebia um detalhe. Daisy não parecia forçada, não parecia incomodada. Parecia decidida. Como se aquela fosse a tarefa dela. Emoção e culpa. Quando os bezerros terminaram, Daisy deu um empurrãozinho leve em cada um, quase um boa noite, e voltou pelo mesmo caminho. Antes de entrar, ainda virou a cabeça um segundo, como se checasse o celeiro. João congelou, achando que ela tinha visto ele. Mas não. Ela só entrou e empurrou a porteira com o focinho até fechar. Tudo ficou quieto de novo. João ficou ali no escuro, com o coração batendo forte e uma culpa pesada. Ele tinha pensado em vender Daisy. Tinha pensado em cortar prejuízo. E agora descobria que ela estava, na verdade, evitando uma tragédia maior. Ela estava criando órfãos. Quando amanheceu, João saiu devagar, como quem sai de um lugar sagrado. Na cozinha, Sara já estava de pé. "Você passou a noite onde?" ela perguntou, estranhando a terra na roupa dele. João sentou, respirou e falou: "Sara, você não vai acreditar." Ele contou tudo. Sara levou a mão à boca, emocionada. "Então, o leite não estava sumindo." "Não," João disse com a voz baixa. "Ele estava virando vida." Sara ficou um tempo em silêncio e depois respondeu: "A gente vai se ajustar. Não dá para brigar com isso." João assentiu. "Eu vou organizar um espaço melhor para os bezerros. E vou fechar as contas com a verdade, não com a suspeita."